tem aqui o prazer de trazer essa pauta para todos nós aqui, mas vamos falar também dessa situação de hoje aí da Polícia Federal, das questões, vamos atualizando aqui as informações para vocês, todo mundo aqui comemorando um dia que é um dia bom para a democracia. Meu querido Sullivan Santos, seja muito bem-vindo aqui, obrigado por nos atender, quero dar os parabéns pelo seu trabalho, eu sei o quanto você tem, quanto você trabalhou para impedir que essa termoelétrica fosse instalada em Caçapava, que seria a maior termoelétrica do país, né? Salvo engano, você vai dar todos os detalhes aqui para a gente, mas primeiramente eu quero te saudar e pedir para você também saudar aqui o nosso público que está nos acompanhando com muita atenção. Tudo bem, querido? Tudo bem, bom dia, Gustavo. Olha, grata satisfação de saber que você é um taiado aqui, né, caçapavense, nosso conterrâneo. Saudação a todo a quem nos acompanha, TVT, Rádio Brasil Atual, que eu escuto diariamente, ICL Notícias, né? Então, como você bem falou no início aí, um grande dia para nós da ala progressista, né? E também para a justiça desse país, né? É importante dizer que o que está ocorrendo hoje aqui não é uma ação cinematográfica espetacular, é uma ação precisa da Polícia Federal, contida dentro da legalidade, né? Então, enfim, a gente não está vendo uma repetência daquele circo armado que foi a Lava Jato, entre outras operações tendenciosas, né, que levou o Brasil ao descaso que chegou, né? Então, acho que é um grande dia para a nossa democracia, e o assunto que temos a dizer hoje aqui sobre a termoelétrica muito tem a ver também com o desgoverno passado. Tem a ver com isso também, porque o governo anterior, né, desse inominável, também foi um retrocesso total, todas as conquistas que o Brasil teve na área ambiental, né? O desmatamento cresceu vertiginosamente, as queimadas, né? O garimpo ilegal, né? Então a gente está conectado com esse tema. Antes de entrar no tema termoelétrica especificamente, meu querido Sullivan, inclusive vai trazer aqui informações em primeira mão para a gente aqui, hein? Vamos ficar muito atento aqui com relação à instalação, ou melhor, a não instalação dessa usina termoelétrica. Mas só para a gente esquentar um pouco aqui o nosso encontro, você esperava, assim, você está contente com o processo desse novo governo que nós temos no Brasil? Quer dizer, depois de toda aquela confusão, instituições assim meio que à deriva, agora a gente vai convergindo um pouco. Você está satisfeito com a ação das instituições, e em especial da Polícia Federal? Você destacou aqui, né? Sem espetacularização, né? Vamos fazer com todos os cuidados possíveis para que justamente, inclusive, o próprio Lula disse hoje numa entrevista que ele deu à Rádio Itatiaia, né? Ele disse assim: Bolsonaro, presunção de inocência, tem que ter direito à defesa, né? Como é que você vê? Fala um pouquinho só para a gente sobre isso. Gustavo, eu vejo que, sem dúvida alguma, que são outros ares a gente está vivendo nesse país, tá? O direito ao diálogo, né? Aquela enxovalhação diária de valores democráticos, com ataques sucessivos à imprensa, enfim, todo aquele descalabro que foi o desgoverno passado. É óbvio que isso aí a gente percebeu essa mudança total, plena, né? Na minha opinião, o atual governo ele não está assim como gostaríamos que fosse. Entendemos que tem uma dificuldade enorme de reconstruir as instituições, esse país, o ânimo da população, tudo, né, que foi destruída sistematicamente por 4 anos, mas eu acho que está faltando. Sabemos também que o governo tem essa pressão no legislativo, que é contra esse centrão, extrema-direita, não está fácil. O terceiro governo Lula realmente não é fácil, tá? Ele sabe que não está fácil, mas eu estou sentindo que está faltando sinalizações importantes, tá? Por parte de instituições de governo, de algumas situações que precisa ser visto com bastante preocupação, e até vamos trazer que tem a ver com o assunto da usina termoelétrica também, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, é um respiro, é um alívio muito grande a gente ter um governo democrático.
Perfeitamente. Você tinha me falado durante a semana que a gente interagiu, você gravou um áudio fantástico para mim explicando toda a questão ali da termoelétrica. Você chamou atenção para a greve do IBAMA, que Sim, derrubou 90% das autuações, é a matéria da agência pública, né? 90% na Amazônia, né? Caíram 90% multas por desmatamento. Então, é o tema que você dedica a tua vida para isso. O Sullivan Santos é ambientalista aqui de Caçapava, do Vale do Paraíba, coordenador da ONG Ecovital, conhecida. Quantos anos tem a ONG Ecovital? Desde que eu era pequeno, eu lembro dela. Gustavo, a ONG Ecovital, ela surgiu da repercussão da Rio 92. Ela é de 6 de março de 1991. Então, ou seja, é uma ONG guerreira, ONG de base, tá? Ela não recebe e nunca recebeu recurso público nenhum, nem financiamento. Então, ou seja, é uma ONG que não tem rabo preso com empresário, com lobby, com nada, tá? É uma ONG independente. Tanto que ela sofre para sobreviver e sofre demais hoje, né? Mas é um orgulho ter feito parte dessa equipe toda, ter coordenado por 15 anos essa ONG aí, e sem dúvida nenhuma, a gente adquire uma bagagem relevante quanto a isso. Eu participei de vários eventos em que a Ecovital estava presente ali com muita força, é uma marca, a marca na minha vida, assim, que é os eventos culturais que teve em Caçapava e tudo mais, eu sempre ali, e é uma, inclusive depois eu vou pegar o logotipo aqui, porque eu vou ter uma lembrança muito boa disso, né? O logotipo da Ecovital para a gente ver aqui. Sullivan, eu vou pedir aqui para o pessoal que está nos assistindo, inclusive participar aqui no bate-papo, está todo mundo muito interessado também com esse tema da termoelétrica, né? Isso foi denunciado várias vezes aqui nos nossos programas. Havia uma expectativa de trazer pessoas para falarem aqui. Eu trouxe já o Luiz Marx, né? Falando, o ambientalista também, que publicou um livro importante sobre o aquecimento global, e a Luciana Gatti também, que você conhece tão bem. Ela, inclusive, também reforçou o teu nome aqui para a gente fazer esse papo. Então, eu vou pedir para você explicar para o nosso público como é que se deu essa ideia de se construir uma termoelétrica na cidade de Caçapava, no Vale do Paraíba, e que, segundo consta, seria a maior termoelétrica do país. Conta um pouco dessa história para a gente. Bom, primeiro que é a maior usina termoelétrica da América Latina. Da América Latina. América Latina, são 1.743 megawatts de potência instalada, tá? É uma mega gigante movida a gás metano de petróleo, tá? Não é gás natural. Gás natural é um nome bonitinho que deram para esse gás, tá? É um combustível fóssil gasoso, e essa usina vai consumir 8 milhões de metros cúbicos por dia, tá? Isso aí equivale a 25% do gasoduto Gasbol, que vem da Bolívia. Isso aí foi uma informação recente que a gente teve agora do professor Vilmar, até sugiro convidar o professor Vilmar para participar de uma entrevista. Ele é engenheiro do setor elétrico, tudo. Ele acaba com toda essa ideia de usina termoelétrica, tá? E, além de tudo, é uma usina toda usina termoelétrica, ela consome água para resfriamento do equipamento, né? E a gente se reuniu, tá? Deixa eu só voltar lá atrás, então, dizer como surgiu isso aí. No dia 19 de maio de 2022, um sociólogo do Rio de Janeiro entrou em contato comigo para falar sobre esse assunto, que eles precisavam fazer um estudo de impacto socioambiental dessa usina termoelétrica. Foi aí, então, que a sociedade civil passou a ter conhecimento disso. Mas isso já estava caminhando nas alcovas da Prefeitura Municipal aqui em Caçapava há 2 anos, pelo menos. Então, ou seja, já era de conhecimento do poder público essa proposta, tá? Esses empresários também é uma holding, tá? É importante dizer, não se trata de uma empresa. Quem está apresentando o projeto é uma holding, a Natural Energia do Rio de Janeiro. Não se trata de uma empresa. Pior, nós não sabemos nem quem está por trás disso. Chegamos a questionar o diretor-presidente dessa holding para saber quem são os donos do empreendimento de fato. Ele falou que, por contrato, eles não podem revelar. É óbvio que não pode revelar, né, Gustavo? São grandes, com certeza, grandes transnacionais por trás disso tudo, que não pode ter seus nomes expostos diante de um projeto tão negativo, tão absurdo,
tão contrassenso, né, que é uma instalação de usina termoelétrica, nos tempos que estamos de graves mudanças climáticas, um aceleramento exponencial do aquecimento global, né, então, ou seja, a gente passou a ter esse conhecimento e aí, então, começamos a entender esse processo que está longe, muito longe de ser um processo técnico, tá? Não se trata de um assunto técnico, mas, assim, um assunto político, isso daí, porque não existe um argumento técnico que se sustente que justifique a instalação dessa usina termoelétrica, tá? Isso aí desde o início a gente percebeu. Quer dizer, você Então a está gente falando, falou, desculpa só te interromper, eu vou devolver para você imediatamente, mas você está falando que foi um sociólogo do Rio te chamou a atenção, que havia uma holding e já com estudos preparados para se instalar a usina, quer dizer, isso também é fora do padrão, né? Uma usina precisa ser discutida com a sociedade, não pode ser uma coisa assim, quero fazer e operarem nos bastidores, né? É isso que você está me dizendo, né? exatamente. Então, ainda semana passada, no dia da suspensão da audiência pública, uma mídia local aqui, ela me procurou para a gente fazer uma entrada ao vivo, e o Pierre, tá, vou até falar o nome dele, o Pierre, que é da Favorita FM, uma rádio do Arnaldo Neto aqui, eles perguntaram, mas por que esse processo caminha desse jeito, caminhou e caminha desse jeito, obscuro, sem as pessoas saberem perfeitamente o que se trata? Eu falei, porque não tem outro caminho a não ser esse. É um projeto tão ruim, que ele tem um EIA-RIMA da pior qualidade que eu já vi até hoje, Gustavo, um estudo, que é o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente, que é obrigatório para empreendimentos, assim, do qual o IBAMA é a entidade que está avaliando isso daí. E logo mais vou chamar a atenção para essa questão do IBAMA também, que é preocupante, é sério, né? Aprovar um EIA-RIMA tão ruim, mas tão ruim tecnicamente, frágil. Nossa, deixa eu só entender essa questão. Antes de te fazer a pergunta, tem uma notícia urgente aqui. Valdemar da Costa Neto foi preso. Até, eu estou avisando, você é pé quente, viu, Sullivan? Sullivan Santos precisa chamar mais você aqui no programa. Pé quente. Valdemar da Costa Neto foi preso, eu coloquei na legenda aqui. Ele portava, olha só, presidente do Partido Liberal, PL, Valdemar da Costa Neto, é preso em flagrante com arma de fogo não registrada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão durante a Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal nesta manhã desta quinta-feira. Informação aqui confirmada pelo Grupo Bandeirantes de Jornalismo, a gente agradece aqui, e a notícia está chegando nesse momento para todo o ecossistema. Você vê que a gente tem ecossistema digital também, né? Pena que não é um ecossistema bonito, como, por exemplo, a Mata Atlântica, no Vale do Paraíba, que é tão lindo, né? A Mata Atlântica. Ô Sullivan, eu ia te perguntar, você estava falando, desculpa, você estava falando do processo que corria sem discussão com a sociedade. Não, o IBAMA. O IBAMA deu licença? Ele licenciou? Por que essa história? Por que o IBAMA licenciou? Então, Gustavo, o processo, ele se inicia, qualquer licenciamento ambiental no Brasil, seja por qualquer agência, o IBAMA, CETESB, INEA, qualquer que seja a agência ambiental, a primeira coisa a ser apresentada para dar início a um EIA-RIMA, a algum estudo, é a certidão de uso e ocupação do solo, tá? Isso aí cabe à prefeitura, exclusivamente à prefeitura, conceder ou não essa certidão. E estranho que quando nos procuraram, essa certidão já estava vencendo a primeira certidão, porque essa certidão ela tem um prazo de 6 meses. Então, quando a gente ficou sabendo, a primeira certidão expedida pela prefeitura de Caçapava já estava beirando seus 6 meses, tá? Então, o processo ele foi suspenso pela Justiça Federal por inconsistência no estudo e por falta de renovação dessa certidão. Agora, a prefeita aqui diz que ela é contra, tá? Ela tenta enganar a sociedade aqui, dizendo que ela é contra, mas a gente sabe que ela não é contra, porque desde o início, os empresários já estavam 2 anos lá dentro da prefeitura conversando com o poder público, e a gente não sabia de nada. Ela se colocou contra a instalação agora da usina, é isso? Agora sim, né, Gustavo, porque caiu na boca da sociedade, então é um projeto extremamente negativo,
e que a repercussão é péssima, né? E não podemos esquecer tem eleição esse ano, né? Eleitoral, ela é candidata à reeleição, tá? Então, qualquer coisa nesse sentido é extremamente negativo. E a opinião pública, ela tem sua força, sempre teve sua força, né? Então, ela é extremamente negativa quanto a essa proposta. Agora, não adianta querer se desvencilhar desse processo que não rola mais, tá? Um dos diretores dessa empresa entrou com uma ADIM junto ao Ministério Público do Estado, que foi prontamente acatado. Impressionante. Quantas vezes a gente já provocou o Ministério Público, que era moroso com ações coletivas, e a pedido do dono de um dos diretores dessa holding aí, prontamente atendeu esse pedido, entrou com uma ADIM, porque aqui em Caçapava, na lei orgânica, porque você conhece muito bem aqui, nós temos passivos ambientais gravíssimos em Caçapava, uma massa falida de chumbo, que a FAEC, que largou 200 mil toneladas de escória de chumbo, aqueles anos de chumbo, literalmente, da FAE. O Brasil foi notícia internacional de contaminação, de pessoas contaminadas por chumbo, animais nascendo com deformação, crianças nascendo com deformação, histórias horrendas aqui, a mineração de areia que acabou com a várzea do Rio Paraíba do Sul, aqui em Caçapava, massas falidas de processamento de alumínio, aquele aeroporto que destruiu uma parte importantíssima do Cerrado do Vale. Daquele aeroporto? É isso que você está falando? Que até hoje gera danos graves aos recursos hídricos ali. Você falou da nossa beleza da Mata Atlântica, mas Caçapava, a gente está aqui naquela região aqui entre a rodovia Presidente Dutra e a Carvalho Pinto, então o Cerrado do Vale do Paraíba é um bioma inserido dentro de outro bioma, uma herança paleoclimática da última era glacial aqui, uma riqueza que só existe no mundo aqui, e esse aeroporto veio, destruiu essa parte, é um negócio que nunca foi para frente ali, né, e essa usina termoelétrica, ela só está chegando aqui graças à mesma forma que chegou essas outras coisas, tá, porque ainda tem um livro muito interessante da década de 80, um estudo de impactos ambientais das indústrias potencialmente poluidoras instaladas no município de Caçapava, do qual um trecho do saudoso professor Aziz Absaber, que é do Vale Paraibano, nasceu em São Luís do Paraitinga. Esse ano é o ano do centenário dele, tá? 24 de outubro é o ano do centenário dele, merece um programa para isso. E ele nasceu em São Luís, ele morou aqui em Caçapava de 1930 a 1936. Ele estudou no Rio Barbosa, foi alfabetizado em Caçapava, e a contribuição dele para esse livro foi falar que se todas as cidades do Vale fossem seguir as orientações que Caçapava, a forma de Caçapava, seria um desastre. Então, ou seja, essas empresas potencialmente poluidoras sempre se instalaram em Caçapava porque aqui a gente tem político barato. A verdade é essa, a gente não tem político de atitude aqui. E essa termoelétrica eu vejo repetir o passado, tá? A forma que ela chegando. Com requintes de crueldade e de intensidade, porque seria um desastre ambiental, contaminaria a água. Ô, Sullivan, olha, porque você realmente é uma figura extraordinária, citando o Aziz Absaber aqui, toda essa história fantástica aqui, e a história do Vale do Paraíba, né? Dessas concessões que são feitas, algumas cidades ficam para trás, como Caçapava, né, e outras se desenvolvem como São José dos Campos. Caçapava, não sei, você certamente sabe, porque você né, sabe tudo. Caçapava, nos anos 30, era maior que São José dos Campos, né? Você sabia disso? Nos anos 30, São José era menor que Caçapava, e hoje São José acho que tem 800 mil habitantes, algo dessa ordem. Fala para gente, você me falou que ia dar uma notícia em primeira mão aqui para a gente. Eu quero que você, então, portanto, nos diga o que é. Ótimo. O Ministério Público, hoje, federal, tá? Ele notificou câmaras municipais, como Taubaté, Tremembé, Santo Antônio do Pinhal, e outro, acho que Pinda, se eu não me engano, para que essas câmaras solicitem junto ao IBAMA também audiência pública, porque elas estão na área de impacto direto da usina, tá? Importante dizer, a doutora Luciana Gatti já falou aqui na TBT, tá? O Vale do Paraíba é absurdamente impróprio para esse tipo de empreendimento, porque, como já disse, estamos no vale, tá? Ladeado entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, e aqui não há circulação de ventos, ou seja, aqui a atmosfera aqui ela é fechada. Então, toda a emissão fica contida no vale. E pior fica em período de estiagem, né?
aí tem os agravamentos de queimadas, de incêndios, mais as emissões que já ocorrem. A Revap já é a maior poluidora do Vale do Paraíba, tá? Essa usina, para você ter uma ideia, ela já está com a área arrendada por 25 anos. Eles têm uma certeza tão grande que o negócio vai rolar, que essa área já está arrendada ali na Estrada Velha, quase no limite com Taubaté ali, do lado da Viapol, da Brasil. A gente já esteve lá naquele local, tá? 240 mil metros quadrados a área ali arrendada. Então, esse problema não é um problema de Caçapava, é um problema de Caçapava para o Vale do Paraíba, para o planeta. É um contrassenso. Não, você está dizendo, peraí, deixa eu só reforçar. Nessa esteira da irresponsabilidade pública, né, no caso da gestão em Caçapava, afeta as outras cidades, né? A nossa irresponsabilidade aqui. O vale todo é afetado, porque se o vale a gente não tem circulação de ventos aqui, então toda essa poluição ela vai ficar contida no vale. E pior ainda, ela vai chegar primeiro em Quiririm, tá? Quiririm está a menos de 5 quilômetros disso daí. E é estranho que um estudo com mais de 1.200 páginas não cita Quiririm em momento algum. Tá? É impressionante o quanto é omisso, o quanto é fácil. Diferença. Exatamente. Então, Gustavo, o que eu quero chamar a atenção a questão do IBAMA aqui, o IBAMA, onde a gente sabe, é uma entidade de Estado, tá? É um órgão de Estado, altamente capacitado, de funcionários altamente capacitados, competentes para análise ambiental, ter deixado passar um estudo tão ruim, tão frouxo como esse daí, e do qual foi até suspenso pela Justiça Federal justamente pela essa inconsistência toda, tá? O IBAMA está passando por uma crise gravíssima. O que não aconteceu no desgoverno passado está acontecendo agora, de funcionários insatisfeitos, com greve, tá? Manifestando greve, manifestando as suas insatisfações, tá? É importante que a gente chame a atenção disso aí, porque eu sei que a TVT, ela tem um público muito importante do campo progressista, mas também os deputados em mandato, eles acompanham a TVT. Então, eu chamo a atenção para os deputados da ala progressista que ajudem o IBAMA a resolver esse problema aí, porque a gestão do Agostinho está muito ruim. Quero chamar a atenção para um outro detalhe importante. Aqui em Caçapava só temos uma pessoa com mandato que está plena no assunto, que é a vereadora Dandara, solitária nessa luta aí. Ela foi convidada para ir na COP, em Dubai, e ela esteve presente lá. Ela conversou com Marina Silva. Deu uma pequena travada no sinal aqui do Sullivan. Vamos aguardar. Também não soube da informação. Ainda semana retrasada, eu vi uma entrevista do Agostinho na Globo News, deu vergonha. Deu vergonha de ver a entrevista dele, tá? A situação que se encontra o IBAMA. O IBAMA é uma entidade de Estado, ela está ali para servir o país. Eu estou muito preocupado com isso, pessoal aqui. A Roberta Graff sempre me traz informações, ela está no ICMBio, as funções desvalorizadas, né? Salário baixo, sem reajuste. Você está falando agora do presidente do IBAMA, que é o Agostinho. Ele foi nomeado pela Marina Silva? É esse o procedimento ali, será? Pois é, então, aquela primeira pergunta que você fez, Gustavo, sobre a satisfação, insatisfação, alguma coisa desse governo, o que já me gerou preocupação foi até antes da posse, tá? Se tinham duas ministras que a gente já sabia que era certo que ia assumir, Sônia Guajajara para o Ministério. Mais uma vez aqui uma pequena... A serem... sim. Elas foram as duas últimas a serem anunciadas, e Agostinho, salvo engano, foi nomeado em março, eu acho. Demorou para ele ser nomeado. Então, eu senti que houve... parece que o assunto meio ambiente, povos indígenas... Aí o Sullivan deu uma queda agora no sinal dele, mas ele voltou. Oi, Sullivan. Então, é isso, tá? O Agostinho foi o último a ser nomeado como presidente do IBAMA, tá? Todo mundo já tinha sido nomeado, o Agostinho foi por último. A Marina com a Sônia também demoraram para ser nomeadas, né? Então,
eu vejo isso como preocupante, tá, Não, Gustavo? deixa eu só fazer uma observação também, que é o seguinte: o governo conseguiu resultados tão impressionantes de queda de desmatamento na Amazônia. O Cerrado é que está num momento crítico, né? Não, eles não estão conseguindo controlar. Pantanal. O que mais? O Pantanal. O Pantanal, né? O Pantanal. Agora, pode perder todo esse resultado, como perdeu ali a ação junto com os Yanomami, né? Que fez uma ação fantástica de desintrusão de garimpeiros, mas voltaram todos depois. Você não pode parar de fazer essa fiscalização. Deixa eu só dar um toque aqui no pessoal que está nos assistindo. O Sullivan, a gente já vai falar, daqui a pouco o Lênio Streck vem aqui, a gente vai falar dessas prisões, da busca e apreensão da Polícia Federal. Eu tinha essa agenda aqui com o Sullivan, importantíssima, da termoelétrica aqui, nós não podemos, não desmarcamos por isso, e estamos aqui fazendo esse serviço, né, prestando esse serviço para todo mundo ter mais informações sobre esse processo. Eu queria perguntar para você, aliás, antes de te perguntar, deixa eu trazer comentários do público, porque o pessoal está comentando aqui, está celebrando, né, o grande dia. Está aqui o Fernando Bai, direito de defesa, claro, da boca para fora, feliz. Dandan Rodrigues, Valdemar Costa Neto preso, que sabor, hahaha, comemorando aqui. Matheus Botaro, sim, acabei de conferir, Valdemar foi preso agorinha, por porte ilegal de armas. Ana Maria Paula, gente, aqui em Salvador caiu uma chuva linda após tanto calor, lavando a sujeira deixada pelo genocida. O Matheus diz aqui de novo, Valdemar foi preso por porte ilegal de armas. O Adilércio Honório, que você deve conhecer também tão bem. Conheço. Opa. Está lembrando aqui, Aziz Nassib Absaber é tio do João Turquinho. João Turquinho, família Unis. Que legal isso aqui. Obrigado, Adilércio. A Elaine Coelho está aqui dando os parabéns para o Sullivan. O Adilércio voltou e comentou ainda aqui o seguinte: ó, Caçapava trocou a área de Eugênio de Melo com São José dos Campos. O Adilércio sabe tudo também da região aqui. E ele está dizendo, o responsável pelas trocas é um herói para alguns caçapavenses. Tá aqui, eu nem sei quem é. Você sabe quem que foi o responsável por essa? Não sei. É bom o Adilércio aproveitar e já revelar para a gente aí. Conta aí. Eu queria saber de você, Sullivan, como é que vai ser daqui para frente? Né? Ele estava num processo adiantado de instalação dessa usina, haveria uma audiência pública, foi cancelada, a audiência pública foi cancelada e a licença foi cancelada. Como é que está o processo jurídico em torno desse imbróglio? O Gustavo, eu acho que agora tá positivo, está começando a pender para o nosso lado aqui, tá? Porque eu já dava como certo a instalação dessa usina. Agora eu começo a entender que reverteu, e vou dizer para você, hein? Esse programa de hoje vai ajudar muito a luta aqui, porque o campo progressista, ele está assistindo isso aqui, tenho certeza que deputados também estão acompanhando, que é muito importante, porque essa luta, como eu falei, desde o início ela nunca foi técnica, ela é política, tá? A geração de energia mais cara e suja que existe, que é a energia termoelétrica, basta lembrar lá daquelas bandeiras tarifárias, né? Então, isso aí é proveniente da energia térmica, é o contrassenso que tem é falar de usina de geração de energia térmica, tá, Gustavo? O Brasil se propõe como ser uma liderança na questão climática, das mudanças climáticas, tá, do combate das emissões, e como que permite, se quer cogitar algum estudo disso aí, como se a gente não tivesse uma riqueza de um país ensolarado, de ventos, um litoral extenso, que a gente pode tirar energia de todas as formas aqui, de fontes limpas, né? Então, aliás, de fontes renováveis, né? Porque nenhuma geração de energia é 100% limpa. Existem energias de forma de geração com menos impacto. E a usina termoelétrica, ela não é a melhor opção. Não adianta o Brasil, o governo hoje falar que vai sediar a melhor COP do mundo e permitir uma instalação dessas, tá? E outra coisa que eu acho um erro muito grande, importante registrar aqui, não adianta focar todos os problemas climáticos na Amazônia. É um grande erro. Criar uma cortina de fumaça e permitir a instalação de usina termoelétrica, que o Cerrado seja devastado como está, que o Pantanal esteja pegando fogo, e outras ações mais, tá? A gente precisa olhar isso num todo. A Amazônia, por si só, ela não é só ela que é responsável pela questão das mudanças climáticas, tá?
Preservar a Amazônia é super importante, mas temos um país inteiro pela frente, e projetos como esse de usinas termoelétricas, elas não podem caminhar, não podem ser sequer cogitadas. Temos outras formas de geração de energia, é preciso pensar que a geração de energia ela tem que ser descentralizada, pequenas gerações, tá? Que a gente tem uma infinidade de opções de poder gerar energia em pequena escala, de baixo impacto. O BNDES pode ser um grande banco de fomento nisso tudo. Tá? Inclusive, então, o BNDES está muito empenhado nessa pauta ambiental, com créditos de carbono e tudo mais. O Aloysio Mercadante tem sempre falado disso. Eu entrevistei recentemente aqui a Tereza Campelo, que é a diretora do setor ambiental do BNDES, né? A figura competentíssima. Agora, o Brasil é muito grande, né? Sullivan, eu estou impressionado com a sua competência. Que felicidade saber que em Caçapava tem uma figura como você, que tem essa consciência, né? Não só da região, o conhecimento que você tem da região, o conhecimento que você tem no macro também, né? Do país todo, a preocupação que a gente tem de ter com o país todo. Fala para a gente, eu queria saber qual que seria o maior dano dessa termoelétrica em Caçapava. Eu li alguma coisa sobre a água. Será que seria isso o pior problema para os habitantes de Caçapava? Também, tá? Porque, sem dúvida nenhuma, a poluição atmosférica disso, os representantes da holding diz que é baixo impacto, que não tem emissões, que não tem... Aquilo que a doutora Luciana Gatti explicou muito bem, tá? Sobre oxidação da atmosfera, enfim, né, os gases de efeito estufa, os gases de potencial cancerígeno, isso aí já se sabe, esse gás, essa atmosfera é carregada de emissões no Vale do Paraíba. E a questão da água eu acho interessante, porque nesse dia que eu te falei que estava numa entrada ao vivo com a Favorita, eu ainda falei, né, os representantes da Natural Energia nunca deram a cara para dar uma entrevista, eles sempre por meio de nota. E estranhamente que nesse dia eles estavam dando uma entrevista, um deles deu uma entrevista para a TV Vanguarda aqui, e falando que o maquinário deles, o equipamento deles é ultramoderno, que não usa água. Como que não usa água se foi publicado no Diário Oficial, não uma outorga, mas uma pré-outorga, né, um pedido de uso de água de mais de 2.000 metros cúbicos por dia, captação de água em poços profundos, e de um curso d'água extremamente deficitário, seco, acabado que tem aqui, e não diz o quanto vai devolver. Ou seja, uma outorga tão estranha, que ainda vem falar que não vai usar água, mas pediram 2.000 metros cúbicos por dia, mais de 200 metros cúbicos por hora, mais de 200 mil litros de água por hora. E como que o equipamento dele é moderno, que não gasta água? Então, é muito contraditório, Gustavo, eles não conseguem fechar nada, tá? O assunto deles não tem embasamento, não tem sustentação técnica nenhuma quanto a isso, tá? Frágil, é o escalar. Frágil demais. A vantagem que a gente tem é que a verdade, a ciência, tudo está com a gente. Então, eu acho que essa luta ainda é possível vencer, essa usina termoelétrica aqui, tá? Obviamente, precisa do engajamento da sociedade, que já está se mobilizando, e precisa muito da presença política nisso. A pressão política é muito importante. Pressão política, eu vou fazer coro com você, porque realmente nós temos muitos parlamentares que acompanham o nosso trabalho aqui, de Brasília, assessorias e tudo mais. Vamos levar essa pauta, precisa ir para Brasília, quer dizer, essa questão da termoelétrica aqui é uma questão nacional, não é só uma questão regional, né? A questão nacional de direcionamento da política pública e tudo mais. Então, eu faço coro para que repercuta bastante em Brasília esse nosso papo de hoje. A gente vai fazer recortes aqui, depois povoar, né, o ecossistema digital com as suas falas. Ô Sullivan, antes de fazer a última pergunta aqui para você, eu quero trazer aqui, o Adiler Sonório está dizendo o seguinte: quem que é o sujeito que entregou Eugênio de Mello para São José dos Campos, né, que é de Caçapava? Ele está dizendo, tem nome da escola no centro da cidade. E ele diz, e busto na Praça da Bandeira. Todos cheio de suspense, o Adilesso, né? É o José de Moura Rezende, pronto, né? José de Moura Rezende, pronto. Ministro José Moura Rezende. Ministro José de Moura Rezende.
Assim, para a gente terminar, próximos passos da sua ação, da ação dos ambientalistas com relação à termoelétrica. Qual será o próximo passo? Bom, já estamos nos mobilizando ainda em cima desse estudo frágil, que é o EIA-RIMA, que ainda tem muitas inconsistências, a pressão política sobre a prefeita Pétala Lacerda aqui de Caçapava, quanto a essa questão da certidão de uso e ocupação do solo, tá? É também pressionar o IBAMA, tá? A diretoria do IBAMA, o presidente do IBAMA, para que eles se posicionem quanto a isso daí, é a nossa mobilização política. Não posso deixar de enaltecer o nome do nosso defensor público aqui, da nossa região, que é da 2ª Região de Taubaté, Dr. Wagner Giron de la Torre, tá? Esse vai fazer falta, Gustavo. Ele está se aposentando agora no mês de março, tá? Temos os últimos dias na Defensoria Pública do Estado. Esse é o bastião dos movimentos sociais no Vale do Paraíba. Esse é aquele cara que está em todas, que luta bravamente, e a gente vai perder um grande defensor nessa região. Então, essa ação de hoje do Ministério Público Federal, a ação de suspensão do EIA-RIMA e da audiência pública, são ações movidas por ele, juntamente com o Carlos Bocuí, aí de São Paulo, do PROAN também, que fez essa ação. Temos nomes importantes, quero citar apenas esses dois, né, pela grande relevância que tem, mas os movimentos aqui dos sindicatos, das entidades ambientais, dos coletivos, diversas manifestações de repúdio e preocupação quanto a essa instalação que parte do Comitê de Bacias do Rio Paraíba do Sul. O comitê é o parlamento das águas da nossa bacia aqui, se manifestou contrário e preocupado quanto a isso, tá? Entre diversas entidades de classe, entidades religiosas, tá? Então, a gente está movimentando tudo isso aí, vamos reforçar isso daí, porque esse assunto agora não basta para a gente ser suspenso, ele tem que ser cancelado e anulado, não vai rolar. Opinião pública em Caçapava, a ficha caiu. Agora a opinião pública está sabendo desse risco. Como é que plenamente tá? Não sabem ainda, né? Porque eu acho que as mídias locais aqui, elas deveriam ter um compromisso maior com isso, né? Porque ainda se informa muito por esses canais, né? Mas todos que conhecem o projeto, todos estão preocupados, estão repudiados, estão com repúdio e estão revoltados com isso tudo, ao saber de como isso está se dando aqui, como que está acontecendo. Sullivan Santos, aqui no 11 News, coordenador da ONG Eco Vital, ambientalista aqui da nossa região, essa competência que vocês assistiram aqui. Você vai voltar aqui mais vezes, viu? Para a gente acompanhar todo esse processo. Você vai também indicar pessoas aqui para a gente convidar também, para comentar, para conversar e ver outros gargalos, né, que a região aqui precisa, enfim, se conscientizar e produzir um debate público à altura das questões, dos problemas, dos desafios. Sullivan, querido, muito obrigado. Bom trabalho para você. Parabéns pelo trabalho fantástico que você está fazendo. Eu que agradeço e parabéns à TVT pela essa consistência jornalística, né, de tratar o assunto com profundidade, com tempo, né, isso é fantástico, é muito bom e repito, tá, as coisas vão mudar e mudar para melhor agora a partir dessa entrada nossa aqui, viu, Gustavo? Pode ter certeza disso.